O examinador do Detran mandou eu parar em local proibido e disse que as ordens dele prevalecem sobre as regras e outros sinais de trânsito. É verdade isso? Oh, mais Boa uma boa também. aí, viu? Boa. Tipo assim, o examinador aqui, ele bancou o agente de trânsito, né? É o cara que controla o fluxo lá. Certamente o examinador se valeu dessa alegação com base no Código de Trânsito, onde diz que as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre o semáforo, a sinalização do semáforo, outros sinais e normas de trânsito. Por exemplo, se um sinal estiver vermelho e tiver um agente de trânsito lá de baixo, dentro do cruzamento, apitando e sinalizando para você passar, para você seguir, você vai obedecer a ordem do agente e não o semáforo, porque a ordem do agente prevalece sobre o semáforo. Aí, ao mesmo tempo, o contrário também valeria. Se o sinal estiver verde e o agente mandar você parar, você tem que parar, porque a ordem dele prevalece. Mas o examinador, Gleide, isso aí me deu uma dorzinha aqui no fígado. O que você me fala sobre isso? Tem que hidratar o fígado, né? A pergunta era sobre o fígado ou sobre o examinador, cara? Eu me confundi agora. Cara, eu concordo contigo, né? No próprio CTB, e aí é interessante citar a referência normativa, né, que é o artigo 89 do CTB, nós temos a chamada ordem de prevalência da sinalização, como o Ronaldo bem mencionou. Em algumas situações, você vai ter um conflito entre sinais de trânsito. E as ordens emanadas pelo agente da autoridade de trânsito é um tipo de sinal também. Então, no exemplo de Ronaldo, o sinal está vermelho, a gente manda avançar, veja que tem um conflito entre os sinais, né? Você fica, e agora? Eu obedeço o agente ou obedeço o semáforo? Nesse caso, você obedece o agente, porque em primeiro lugar prevalecem as ordens do agente, em segundo lugar do semáforo, em terceiro lugar os demais sinais, como por exemplo as placas de trânsito. Por último, regra de circulação geral prevista no CTB, tá bom? Então, a texto da lei é suficientemente claro quando ele fala do agente, e a definição de agente, pegando o gancho da questão anterior, está lá no anexo 1 do CTB e não contempla a figura do examinador de trânsito. Então, mais uma vez, assim como aconteceu na pergunta anterior, mais uma vez o examinador de trânsito está confundindo a função dele, que é de examinar, com a de outros personagens aí do trânsito. Na pergunta anterior, o examinador estava querendo atuar como agente fiscalizador de trânsito, e ele não é. Nessa situação trazida aqui, ele quis atuar como um agente de trânsito que controla o fluxo ali. Também não é. O examinador, ele não pode te pedir coisa errada na hora do exame. Inclusive, se ele fizer isso e você obedecer e ele te reprovar, isso é induzir a erro, não é permitido em exame, ele não pode te induzir a erro. Portanto, se o local não permite parar e o examinador mandou parar ali, você não pode parar. Se você parar, você está cometendo infração de trânsito. Infração de trânsito na hora do exame é falta e pode te reprovar. Perfeito? Fechou? Perfeito.